Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é produtos notáveis. Hoje vamos estudar três das 5 características que possuem esse assunto. O primeiro é o quadrado da soma de dois termos, o segundo é o quadrado da diferença de dois termos e o terceiro é o produto da soma da diferença de dois termos, tá certo? Então, observe que aqui nós temos um parêntese, onde nós temos m mais x elevado ao quadrado. Então, esse expoente 2 significa o conteúdo do parêntese duas vezes. Então, eu tenho parêntese m mais x vezes parêntese m mais x. Conteúdo do parêntese duas vezes como pede o expoente. Feito isso, a primeira letra M, ela não tem sinal, portanto esse sinal é mais, né? Temos que colocar porque a gente vai ter que calcular com essa questão desse sinal. Em primeiro lugar, eu digo o seguinte: cada elemento do primeiro parênteses vai multiplicar os dois elementos do segundo. Então eu tenho M, que vai multiplicar o M, depois o M vai multiplicar o X. Aí depois vai ver do X fazer a mesma coisa. Vamos lá. Mais, com mais, dá mais m vezes m. Quando eu multiplico a mesma letra ou a letra por ela mesma, eu só vou repetir a letra e somo seus expoentes. Não aparece o expoente é 1, não aparece o expoente é 1. Então, 1 mais 1, o expoente é 2. Né? Agora o m vai multiplicar o x. Eu digo mais, com mais, dá mais x vezes, m vezes x igual a mx. Certo? Agora é o ver do x. X vai multiplicar o m, depois o x vai multiplicar o x. Vamos lá. Primeiramente com o sinal. Mais, com mais, dá mais. Aí eu tenho x vezes m. Eu poderia colocar xm? Poderia, mas eles têm que ficar iguais, então eu vou colocar o m primeiro. mx, porque esses dois têm que ser iguais no meio. Em seguida eu tenho x vezes x. Quando eu multiplico a mesma letra, primeiramente, mais com mais dá mais. Quando eu multiplico a mesma letra, significa que eu vou somar os expoentes. Então, expoente 1 desse x com expoente 1 desse x, 1 mais 1 vai dar 2. Certo? Na sequência, o que é que eu faço? Eu tenho que associar esses dois valores porque eles são iguais. Esses dois são diferentes porque são letras diferentes. Então, eu vou repetir. Mais m ao quadrado. E aqui na frente do m, não aparece, mas é como se houvesse o número 1. Então, mais 1mx mais 1mx igual a mais 2mx. Porque 1 mais 1 igual a 2 e o mx só faz só repetir. E, finalmente, eu vou repetir o último valor, que é mais x ao quadrado, porque não tem outro valor para somar com L2, tá certo? Aqui, o quadrado da diferença dos termos é semelhante, então eu vou repetir, ó. Conteúdo do parêntese duas vezes como pede o expoente. Então, abro parêntese, m menos x. Observe que é menos agora. Vezes, abro parêntese, m menos x. Pronto. Mesmo processo. Na frente do m não aparece, o sinal é mais. Então eu digo mais com mais, que vai dar mais. Aí eu digo m vezes m, né? O m vai multiplicar o m, depois o m multiplica o x. m vezes m vai dar m. Como é a mesma letra, eu vou somar os expoentes. 1 mais 1 que vai dar 2. Na sequência, o m vezes o x. Então, mais com menos vai dar menos. Aí eu digo m vezes x, que é igual a mx. Certo? Agora é vez do x. Eu vou multiplicar o m. Depois vou multiplicar o próprio x. Eu digo menos com mais, que vai dar menos. Aí x vezes m. Poderia colocar xm. Quando eu tenho duas letras, eu multiplico uma pela outra, eu só junto as duas letras. Poderia colocar o x na frente? Poderia, mas ele tem que ser igual a esse. Então vou colocar mx. Aí na sequência eu tenho menos com menos, que vai dar mais. E x vezes x, que vai dar x. Como eu multipliquei a mesma letra, eu simplesmente somo os expoentes. 1 mais 1 que vai dar 2. Né?
Agora, observe que aqui no meio sempre tem que dar, os dois valores tem que dar menos. Aí eu tenho, vou repetir, mais m ao quadrado e vou associar esses dois valores aqui. Na frente do m, é como se, não aparece, mas é como se houvesse um aqui e um aqui. Então, sinais iguais somamos. 1 mais 1 vai dar 2. E repetimos o sinal de menos. E repetimos o mx. No caso, né? Menos 2mx. E repetimos mais x ao quadrado, que não tem valor para associar com eles dois, tá certo? Observe a diferença da primeira para a segunda aqui no meio da mais e aqui no meio da menos, tá certo? Aqui. Produto da soma pela diferença de dois termos. Nós temos aqui, nós não temos uma potência ao quadrado, porque aqui nós temos no primeiro parênteses temos mais e no segundo parênteses tem menos. Então não tem uma expressão de potência que explique isso daqui. Então o que vai acontecer? Já temos dois parênteses, vamos só multiplicar. O m vai multiplicar o m, depois vai multiplicar o x. Aí depois é vez do x. Vamos lá. Não aparece o sinal a mais, não aparece o sinal a mais. Eu digo mais com mais. Vai dar mais m vezes m. Vai dar m. Então, quando eu multiplico a mesma letra, significa que eu vou repetir a letra e somar os expoentes. 1 mais 1 que vai dar 2. Na sequência eu tenho mais com menos, que vai dar menos, m vezes x. Vai dar mx. Agora é a vez do x, multiplicar o m e depois multiplicar o próprio x. Vamos lá. Mais com mais vai dar mais x vezes m. Vai dar, eu poderia colocar aí do x? Poderia, mas tem que pegar igual ao primeiro. Então é mx. Aí eu tenho mais com menos vai dar menos x vezes x, que vai dar x. Aí eu tenho x vezes x dá x, aí eu só somo os expoentes. Um daqui com um daqui, que vai dar 2. Na sequência, o que eu faço? Vou repetir aqui embaixo. Mais m ao quadrado. E vou resolver a questão desses dois aqui, ó. Observe que aqui na frente não aparece como se houvesse 1 e aqui houvesse 1. Então, observe que é o mesmo valor com sinais diferentes. É como se eu tivesse menos 1 mais 1. Então, sinais diferentes subtrai. De 1 tira 1 fica 0. Então, esse cancela esse. Porque é o mesmo valor com sinal diferente. E o que sobra no final é o menos x ao quadrado. Um valor positivo e um valor negativo. Tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade no nosso vídeo, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Aqui na nossa atividade eu tenho o quadrado da soma de dois termos, quadrado de diferença de dois termos e produto da soma de dois termos com letras diferentes agora, né? Então o que é que significa? Aqui no quadrado da soma de dois termos você tem p mais y ao quadrado. Então é p mais y vezes p mais y. Lembrando que na frente de p não aparece o sinal mais, viu? Aí o p vai multiplicar o p, depois vai multiplicar o y. Depois é vez do y multiplicar o p, depois o y multiplica o y. Lembrando que aqui tem que dar 4 valores, tá certo? Aí o primeiro ao quadrado, aí 2 valores iguais com 2 letras e outro valor ao quadrado. Desses 4 valores, o primeiro desses 4 valores vão ser colocados, né? Todos vão ser positivos, né? Todos esses valores vão ser positivos. Aí você repete o primeiro, repete o último e os dois aqui do meio você vai somar para colocar um único resultado aqui embaixo, tá certo? Aqui, quadrado da diferença de dois termos. Aí você tem p menos y vezes p menos y. Lembrando que o p não aparece, o sinal é mais, tá certo? Aí o que você tem no final? Você tem o p, vai multiplicar o p, depois o p multiplica o y. Depois o y multiplica o p, depois o y multiplica o y. Aí o que você vai encontrar? Você vai ter um sinal positivo aqui, depois 2 negativos, depois um positivo.
Esse positivo, ele vai ser repetido, e o outro também vai ser repetido. Esses dois do meio vai continuar com o sinal de menos, mas você vai somar para poder dar um resultado, tá certo? A única diferença dessa resposta para essa resposta é que aqui no meio é mais e aqui no meio é menos, tá certo? Aí eu tenho o produto da soma pela diferença dos dois termos. Aí eu tenho o P, que vai multiplicar o P, depois o P, que vai multiplicar o Y. Observe que aqui é mais e aqui é menos. Depois o Y multiplica o P, depois o Y multiplica o Y. Lembrando, não aparece se não é mais, não aparece se não é mais. Aí o que é que você faz? Você vai encontrar 4 resultados. Um positivo, depois um negativo, depois um positivo e finalmente outro negativo. Aí você vai repetir o primeiro e vai repetir o último. O primeiro sendo positivo, o último sendo negativo. E esses dois vão ser iguais, mas como eles são opostos pelos sinais, um cancela o outro. Então só isso aqui vai ser a resposta. O elevado ao quadrado positivo e o elevado ao quadrado negativo. Tá certo?